Começa agora Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Inédita Pamonha. É isso, é quinta-feira, dia de reflexão sobre a vida. Não tem outra. Aproveito para iniciar esse episódio com o patrocínio de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management, agradecendo aqueles que cada vez em maior número estão nos apoiando, que ouviram o nosso clamor e entenderam a necessidade desse apoio, e cada um dentro das suas possibilidades fazendo esse gesto que conservará a nossa iniciativa pungente. Aproveito para agradecer em especial desta feita a Carmen. Todo episódio eu trarei alguém, ela comentou isso, né? Ela é doméstica, ouve o Inédita toda semana e quis colaborar com a nossa cota mínima e aí ela comentou com o pessoal da casa onde ela trabalha, e o pessoal da casa também começou a ouvir, e isso se tornou uma atividade familiar com a iniciativa e a presença da Carmen incentivando, né, essa atividade, né, em família. Puxa, Carmen, muito obrigado, né, da parte de todos nós, muito obrigado. Palminhas, né, para você, show de bola. Vamos em frente, eu queria hoje falar de Thomas Hobbes, do Leviatã, livro de 1651, um dos livros que eu mais li na graduação de filosofia, um livro que é muito bem escrito, muito fácil de ler, muito agradável, como diriam alguns, nem parece filosofia. E Thomas Hobbes, para falar do desejo, entende o desejo como movimentos internos ao corpo, né? Movimentos internos ao corpo. Então, Thomas Hobbes, ali em 1651, ele dirá que há entre os animais dois tipos de movimentos. Dois tipos de movimentos que são próprios dos animais, ou próprios aos animais. Ele denomina de movimento vital. Esse movimento vital começa desde a concepção, já na barriga da mamãe, e continua, e só termina na morte, né? Perdura durante a vida inteira. São todos os movimentos que independem da nossa iniciativa para acontecer dentro de nós. São movimentos que acontecerão mesmo quando não damos bolacha para eles, não percebemos, não nos damos conta, não estamos nem aí, eles estão rolando assim mesmo. Então, claro, a circulação sanguínea é um movimento desse tipo. A respiração é um movimento desse tipo. Tudo o que acontece com nutrição e digestão e excreção, né, são movimentos desse tipo, né? Então, esses movimentos, eles se dão independentemente daquilo que nós podemos imaginar, né, conceber, projetar, pensar e assim por diante. São movimentos que dependem do nosso espírito, digamos assim. Não requerem, diz Hobbes, a ajuda da imaginação. Esse é um primeiro tipo de movimento, né? Haverá linfas, né, que também se movimentam. Há muitos movimentos que estão aí fazendo o nosso corpo viver e que prescindem completamente da nossa atenção sobre eles, né? Agora, há os movimentos de outro tipo, movimentos que Hobbes chama de animais, né? Movimento animal, também chamado de movimento voluntário. E aí fica muito mais claro, né? Movimento voluntário.
né? Então, um movimento voluntário, digamos, um clássico é caminhar, mas também falar, mas também mover qualquer um dos nossos membros. O certo é que todos esses movimentos, eu imagino que quando vai qualquer um dos nossos membros, eu já digo de antemão, né, que eu me refiro aqui à mão, às pernas, mas que os movimentos de natureza sexual são marcadamente involuntários, né, do primeiro tipo, ok? Muito bem. Antes que algum engraçadinho interceda aqui, né? Então, eu falei dos membros porque é assim que Hobbes indica, né, de modo que todos esses movimentos dependem, né, de terem sido primeiro imaginados pelo nosso espírito. E já que caminhar, falar e esses outros movimentos voluntários, eles dependem de um pensamento que lhes seja anterior, pelo qual esses movimentos acontecem, é evidente, né, diz Thomas Hobbes, que a imaginação é o começo primeiro, interno de todo movimento voluntário. E aqui nós temos uma graça, um elemento interessante. Quer dizer, quando você vê uma pessoa andando, né, naturalmente que o movimento que você chama de movimento é uma perna na frente da outra, os braços, né, de modo intercalado, indo e voltando, etc. Mas o que Hobbes está dizendo é que antes das pernas começarem de modo sequenciado a avançar e a recuar, observe só, há movimentos internos que não são visíveis por quem está olhando de fora. São movimentos internos que participam de todo o movimento voluntário. Então, o Hobbes diz assim: ainda que os homens sem instrução, né, não saibam, né, não concebam que exista algum movimento anterior ao começo do caminhar, porque esse movimento lhe é invisível, ora, pois é preciso dizer que isto não impede que este movimento exista. Então, isso significa o seguinte: eu me imagino indo para tal lugar e aí a minha imaginação, ela desencadeia uma sequência de movimentos, desde do mais miúdo, do mais comezinho, do mais pequeno dentro de mim. E eu falei mais pequeno, ainda que esteja gramaticalmente equivocado, mas é para reforçar a ideia. E aí esses movimentos em sequência vão chegando até os membros inferiores e eles finalmente começam a se deslocar no sentido da direção, né? No sentido do destino imaginado pelo espírito, né? Então, esses pequenos começos de movimento que estão no interior dos corpos e que não podemos flagrar, capturar de fora, recebem, segundo Hobbes, o nome de esforço. Olha que loucura, né? Porque não é bem esse o entendimento que nós temos de esforço, mas é essa a ideia que Hobbes nos propõe. Qual é a ideia? Esforço é o começo invisível do movimento. Esforço é tudo o que acontece no nosso corpo entre a imaginação que projeta o movimento e o início efetivo e visível desse movimento. Então, o esforço é esse intervalo, né, invisível de fora, que permite que um projeto imaginado desperte os membros necessários para executá-lo. Claro, quando esse esforço ele tende a nos aproximar de alguma coisa cuja imaginação o tenha causado, nós vamos denominá-lo de apetite. Então, o que é apetite, dirá Hobbes? E o apetite para Hobbes é um tipo de desejo, né? O que é o apetite, dirá Hobbes? O apetite é esse movimento que nos leva
a dar início ao nosso deslocamento efetivo em direção a alguma coisa imaginada e pretendida. Esse é o apetite, né? Naturalmente que eu estou aqui gravando isso, terminando de gravar, passa pela minha cabeça comer uma maçã. Eu adoro maçã, sobretudo gelada. Eu adoro maçã. Não gosto muito das grandes. Eu gosto das maçãs pequenas, dessas que vêm em saco plástico, né? Dessas maçãs pequenas. Eu imagino, né, a degustação de uma maçã. Então, eu vou levantar de onde eu estou e me deslocar até a geladeira para pegar a maçã. Quem está vendo de fora, o que vê é o meu levantar, os meus passos, o abrir a geladeira, o pegar a maçã, lavar a maçã e colocar a maçã na boca. Isso é o que se vê. Agora, o que não se vê é a imaginação e todo o movimento interno ao corpo que culminou com o acesso às pernas que me deslocaram até a geladeira. Este movimento é o esforço. E esse esforço, como ele tem a maçã por objeto desejado, ele é um desejo. Ele é um desejo. Portanto, entenda que o desejo para Hobbes não é a imaginação da maçã. O desejo para Hobbes não é a maçã imaginada. O desejo para Hobbes não é o deslocamento em direção à maçã. O desejo para Hobbes é, desde a imaginação da maçã até tudo o que acontece dentro de mim que me permite um direcionamento, um encaminhamento até a maçã. Portanto, perceba que esse desejo é um tipo particular de esforço. É um tipo particular de esforço que acontece quando esse esforço busca capturar, trazer para a presença aquilo que a imaginação cobra seja trazido para a presença. É o caso da maçã, assim que terminar a gravação desse episódio aqui com vocês. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Muito bem, claro, esse desejo vai chamar apetite no senso comum quando estamos diante de uma iguaria, como no caso da maçã, ou como no caso de qualquer coisa para comer. Mas não desejamos só coisas para comer. Evidentemente que a nossa imaginação, ela é prenhe de produções, né, imagéticas, de coisas que desencadeiam esforço, desencadeiam desejo em direção a uma busca, em direção à aquisição de alguma coisa. Por exemplo, eu adoro produtos de papelaria, eu uso fichário, faço minhas anotações em papel quadriculado para fichário, papel quadriculado para fichário. E o meu papel quadriculado para fichário acabou. Eu não tenho aonde escrever. Isso me deixa desesperado, porque eu não tenho aonde anotar, eu preciso anotar um monte de coisa, eu preciso gravar, eu estou gravando curso de mitologia, eu preciso gravar o Partiu Pensar, eu preciso escrever as coisas, tem os livros, eu preciso escrever, estou com a caneta aqui, não tenho onde anotar, e eu não gosto de anotar em qualquer lugar, porque eu gosto de colocar no meu fichário aonde funciona, em papel mesmo, eu gosto de escrever com caneta, em papel, etc. Pois muito bem, eu então, além da maçã, vou à papelaria, ou então vou via online, né?
adquirir papel quadriculado para fichário. Então, veja que loucura, a minha imaginação tem papel quadriculado para fichário, há uma série de coisas que acontecem dentro do meu corpo que são esforço e desejo de papel quadriculado, e há em breve uma iniciativa visível por qualquer um, que é ou de lançar a mão de um computador e comprar o papel quadriculado para fichário, ou então deixar de ser preguiçoso e ir andando a pé até alguma papelaria para adquirir lá mesmo o produto em questão. Então, meus amigos, que loucura! A gente aprendeu que para Hobbes o desejo são pequenos movimentos internos ao corpo que ligam, digamos assim, a nossa imaginação, a atividade do espírito, aos nossos membros que exteriormente permitirão os movimentos maiores. Isso é fantástico, isso é incrível, isso é inovador, isso é sensacional, porque a quantidade de movimentos que deve haver dentro de nós, correspondentes a desejos. Já imaginou diante de um buffet? Já imaginou diante de um cardápio de restaurante chinês? A quantidade de movimentos, micromovimentos que resultam da imaginação, das iguarias e, finalmente, dos movimentos exteriores que permitirão adquiri-las. Eu espero que você tenha curtido e gostado do Desejo em Hobbes, micromovimentos de esforço em direção ao que queremos para nós, da imaginação ao deslocamento. Fique bem, um beijo grande, até a próxima, valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.